Todos nós, eu, você, todos nós carregamos uma promessa de Deus. Algo que Deus, Ele disse sobre as nossas vidas. Todos nós carregamos, tá? Coletivamente, como igreja de Cristo, nós carregamos uma promessa. E no singular também, nós carregamos uma promessa de Deus. Todos nós carregamos uma promessa de Deus, né? E nós precisamos entender que o tempo e as circunstâncias, elas podem até nos fazer questionar as promessas de Deus. Muitas vezes a realidade confronta as promessas e nos faz questionar, achar que talvez essa promessa não vai se cumprir. Mas é muito importante a gente lembrar que a promessa de Deus, ela nunca falha. Então, uma das coisas que nós precisamos ter em nossas mentes é que Deus, Ele nunca vai falhar naquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Vamos ao texto bíblico de hoje. Está lá em Números, capítulo 14, versos 21 ao 24. O texto diz assim: Mas disse Deus, pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra. Olha que fala forte de Deus. Eu juro que nenhum desses homens viverá para entrar na terra prometida. Eles viram a minha glória, eles viram os milagres que fiz no Egito e também no deserto. Eles nunca entrarão na terra que jurei aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Meu servo Calebe, esse tem um espírito diferente. Diga, espírito diferente. Esse sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou e os seus descendentes também vão possuir aquela terra. Vamos entender esse texto, gente? Aqui, na verdade, Deus está muito irado, Deus está bravo. Deus está bravo com o povo, desobediente, questionador, murmurador. E aqui revela uma face de Deus muito irado mesmo. Deus estava irado com a geração de hebreus que Ele mesmo havia tirado da escravidão do Egito. Então Deus, Ele tira o povo do Egito, começa a fazer um monte de milagre, um monte de intervenção, o povo começa a ver a mão de Deus, a viver as experiências com Deus, mas parece que esse povo tem memória curta, rapidinho eles esquecem o que Deus fez na vida deles. O povo hebreu primeiro se estabelece no Egito, durante o tempo de José. A história você já conhece, José foi para o Egito como escravo, e lá ele se torna um governador. Nesse tempo de governo, Jacó envia os irmãos para pedir comida e abrigo, José traz toda a família, e a família de Jacó começa a se estabelecer no Egito. Aí, durante o tempo do Egito, enquanto José ainda era vivo, esse povo começa a crescer muito, né? E eles vão se fortalecendo, crescendo e se fortalecendo de maneira surpreendente, de forma sobrenatural. Esse crescimento vai assustar as autoridades egípcias, que logo após a morte de José, coloca o povo hebreu na condição de escravos. Ou seja, esse povo está crescendo muito, de uma maneira assim, até desordenada, né? Esse povo cresce, as parteiras diziam, eu nunca vi dar tanto menino de uma vez, nasce muita criança. Esse povo hebreu aqui carrega na sua essência uma promessa de crescimento, diga, promessa de crescimento. Agora, é uma promessa de crescimento, mas não é qualquer promessa de crescimento, é uma promessa de crescimento exponencial, ou seja, não era algo natural. Essa promessa de crescimento era um crescimento sobrenatural, além do natural, um crescimento extraordinário, um crescimento acelerado, ou seja, num curto espaço de tempo, o povo cresce de uma maneira sobrenatural, em número, em fé, em território e em influência. O texto bíblico diz que o povo se torna um povo forte e poderoso. Ou seja, eles crescem muito, adquirem poder, eles se fortalecem no Senhor e esse povo não para de crescer. Gênesis capítulo 22, verso 17, diz assim: Vou multiplicar grandemente a sua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia. Para quem é essa promessa, gente? Em nome de Jesus. Diga, Abraão. Essa promessa, na verdade, foi feita a Abraão quando, em obediência, ele leva Isaac para sacrificar sem questionar. Deus, na verdade, estava colocando o coração de Abraão à prova e pede para que ele sacrifique o seu próprio filho. Ele não precisou sacrificar, obviamente. Deus estava colocando o coração dele à prova para a missão, o propósito de vida que ele tinha aqui na terra. E como as promessas de Deus, ela nunca falha, esse povo aqui, de origem estéril, diga estéril, era um povo de origem estéril, um povo que tinha suas 3 matriarcas, Sara, Rebeca e Raquel, as 3 não podiam engravidar. Olha o que Deus faz, Deus pega mães estéreis e torna elas mães de nações. Elas vão se tornar agora uma nação poderosa. Essa nação dos hebreus vai crescer muito e vai se tornar muito poderoso. Uma família pequena para milhões de pessoas, uma pequena família. Começa por um patriarca, com uma mulher estéril, e tem um filho, e vai crescendo, Êxodo capítulo 1, versículo 7 diz: Os israelitas, porém, se tornam férteis. Eles aumentaram muito em número, tornaram-se tão poderosos e numerosos, que encheram todo o país do Egito. Um povo pequeno,
de mulheres, origem mulheres estéreis. Esse povo começa a crescer de uma maneira sobrenatural e eles se tornam numerosos e poderosos. Mais uma vez, fala para a pessoa que está do seu lado, a promessa de Deus, ela não falha. Aqui o povo cresce em quantidade, em poder, mas a mentalidade que eles possuíam na época mantinham eles numa posição inferior. O povo era grande, o povo era forte, o povo era numeroso, mas a mentalidade era pequena, mentalidade de escravo, mentalidade de escassez. E olha só que interessante, eles vão permanecer na condição de escravos por aproximadamente 430 anos. Mesmo sendo um povo numeroso e poderoso, eles permanecem como escravos por aproximadamente 430 anos. Deus tinha prometido um povo numeroso, um povo poderoso e também prometeu uma terra que mana leite e mel para esse povo. Então Deus diz, vou tornar esse povo forte, numeroso, poderoso, e eles vão se estabelecer numa terra que eu vou dar a eles, Canaã, a Nova Jerusalém. Ou seja, eu vou estabelecer esse povo numa posição de governo. Então Deus promete que o povo ia ser grande, o povo se torna grande. Poderoso, está poderoso, só que a mentalidade está pequena. Para aquilo que Deus tinha para o povo, a mentalidade não condizia o que Deus queria fazer na vida deles. E Deus diz, vou colocar vocês numa terra de governo. Gênesis capítulo 1, capítulo 17, verso 7, em diante diz assim, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, Abraão, e os seus descendentes, de geração em geração como aliança perpétua, para que o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e aos seus descendentes, depois de você, a terra onde você está morando agora, a terra de Canaã, como propriedade perpétua, ou seja, para sempre, e serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Mais uma vez, Deus está fazendo uma promessa aqui. Agora Deus, além da promessa da terra prometida, Deus também está prometendo estabelecer governo sobre a vida do seu povo. Então Deus está dizendo assim, vou fazer de vocês grande, vou multiplicar, vou tornar forte, numeroso, poderoso, vou dar uma terra para vocês e vou estabelecer o meu governo sobre vocês. Então olha as inúmeras promessas que Deus começa fazendo para o povo hebreu através de Abraão. Agora, esse povo, ainda mesmo na condição de escravo, é um povo que cresce em número e poder, mas continua na condição de, escravo. Aí, em Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim, anota as referências aí para você não se perder, tá? Disse o Senhor a Moisés, eu tenho visto, Moisés, a opressão do meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. 430 anos depois, Deus ouve um dos primeiros clamores do povo. Ou seja, o povo não clama, está na condição de escravo. Mesmo numeroso e poderoso, não clama, não pede a intervenção, o socorro de Deus. Só que agora eles decidem clamar. Deus escuta o clamor e diz assim, por causa dos seus feitores, eles começaram a me clamar. E eu sei que eles estão sofrendo há muitos anos. Por isso, eu vou descer para livrá-lo das mãos dos egípcios, vou tirá-los dessa terra e vou mandar para uma terra boa e vasta que mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora, diga, agora, só agora, o clamor dos israelitas chegou até mim e tenho visto como os egípcios estão oprimindo o meu povo. Olha que interessante. Agora, somente agora, o clamor dele chegou até mim. Ou seja, depois de muitos anos, esse povo se lembraram de que eles têm um Deus, para qual eles pudessem clamar e pedir socorro. Agora que esse povo sofreu bastante, demorou para a ficha cair, demorou bastante para acordar espiritualmente, para a ficha cair. Eles se lembraram que agora ele tem um Deus. Isso me faz entender que durante esses 400 anos de escravidão, o povo tinha literalmente se esquecido da promessa. O povo tem a memória muito fraca. O povo de Deus é assim, se esquece rapidamente da promessa. A dúvida, a dor e o sofrimento toma conta rapidamente daquilo que Deus prometeu. O povo tinha se esquecido da promessa e mais do que a promessa, também se esqueceu de Deus. Aí quando eles voltam os seus corações para Deus, Deus envia o livramento. Fala assim para o crente do seu lado, enquanto o clamor não sobe, o livramento não desce. Eu vou repetir para você entender. Fala para a pessoa que está do seu lado, enquanto o seu clamor não sobe, o livramento não desce. Abre a boca, crente. Você está entendendo isso? Não adianta ficar chorando pelos cantos. Ah, Deus, minha vida não acontece, a coisa não acontece. Fica ali, chorando a morte da bezerra. Enquanto o seu clamor não subir, o livramento não vai descer. Fala de novo para o crente do seu lado, porque parece que ele está dormindo. Fala, enquanto o seu clamor não subir, o livramento não desce. É mais ou menos assim, se você quer a resposta do céu, você primeiro tem que provocar o céu.
fica sentado aí, olhando para a minha cara, não abre a boca para clamar a Deus, durante a semana não acorda um dia mais cedo para orar, né? Não busca a presença de Deus, tem a oportunidade de na hora do culto entregar o seu dízimo, a sua oferta, fica só olhando para a cara do pastor Fernando. Eu sei que ele é bonito, mas é hora de você se movimentar, essa é a hora de você começar a mexer com o céu. É hora de você começar a mexer com a estrutura espiritual para você receber resposta do céu. Então, se você não clamar, não tem livramento. Se você não clamar, não tem favor, não tem graça, não tem misericórdia. Você vai ficar esperando aí, sentado, olhando para o céu. Você precisa abrir a boca e começar a clamar ao Senhor. É o que Deus está falando para o povo. Pô, vocês ficaram 430 anos nessa condição. Eu estava esperando que um de vocês abrisse a boca, invocasse o meu nome para que eu pudesse manifestar a minha glória, estabelecer o meu governo. Eu fiz uma promessa de que vocês cresceriam muito. Vocês não estão enxergando o quanto vocês crescem, mesmo sendo oprimidos. A Bíblia diz, enquanto mais era oprimido, mais o povo crescia no Egito. Enquanto mais era oprimido, mais o povo crescia. Aí Deus vai dizer, eu tenho uma terra para vocês não querem a terra não? Eu tenho uma terra, eu quero estabelecer o meu governo sobre vocês. Mas demorou 430 anos para aquela geração acordar. A geração estava dormindo, era uma geração que estava ali, né, perdida. E despertou, glória a Deus por isso. E quando desperta, o que Deus faz? Deus envia um libertador. Então, Deus estava esperando o povo abrir a boca e clamar. Clamou, Deus mandou o livramento. Deus mandou o libertador. Aí, por meio de Moisés, Deus vai e tira o povo da escravidão. E aí, a história você conhece, Deus vai conduzir esse povo pelo deserto até a terra prometida. Essa viagem, ela vai durar muito mais do que era para ser. Por quê? Durante a jornada no deserto, o povo se mostra preso na mentalidade de escravo. Ou seja, Deus estava preparando aquele povo para uma terra. A maior missão de Moisés, na verdade, não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito do povo. Porque todas as vezes que esse povo passava por uma dificuldade, ele olhava para trás. Ah, mas no Egito a gente tinha uma cebolinha assada. Ah, mas no Egito. Estava na condição de escravo, comendo o pão que o diabo amassou. Aí agora eles estão no deserto, sendo preparados para entrar na terra prometida, e tudo se lembra do Egito. Ah, porque lá, pelo menos, era Deus tentando levar aquele povo para uma posição de governo, e o povo reclamando o tempo inteiro. Então a maior missão de Moisés foi tirar o Egito de dentro do povo, ou seja, aquela mentalidade de escravo estava enraizada dentro do povo. Aí esse povo, no meio do caminho, com essa mentalidade de escravo, desobedece, murmura. Ou seja, desobediência e murmuração eram as marcas presentes na vida daquela comunidade dos hebreus. Era um povo que o tempo inteiro murmurava por tudo, reclamava de tudo e também desobedecia a Deus em tudo. Aí durante todo esse tempo de jornada, Deus vai fazer vários milagres. O cuidado de Deus era muito grande, mas o povo não dava muito valor. Era um milagre atrás do outro e o povo continuava murmurando, reclamando e desobedecendo. Agora o povo prestes a entrar na terra prometida. Deus vai dar uma ordem. Deus diz a Moisés assim, Moisés, pegue 12 homens, 12 espias, 12 líderes e envie para dar uma olhada na terra. Na verdade, qual era a ideia aqui? Deus estava mandando os espias para trazer boas notícias, para olhar tudo que tinha de bom naquela terra. É claro que também fazer um relatório e dizer que tinha, sim, gigantes, oposição, que eles iam ter que enfrentar a batalha, mas Deus já tinha feito uma promessa de que a terra seria deles. Mas aquele povo, ainda com uma mentalidade fraca de escravo, não consegue entender o que Deus estava falando. Aí, Números capítulo 13, verso 1 diz, o Senhor Deus disse a Moisés, mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. De cada tribo, escolha um líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou espiões. De acordo com as ordens de Deus, o Senhor, todos eram chefes de tribos de Israel. Note que não eram pessoas comuns, eram homens, chefes, líderes de tribo. 12 homens foram convocados. 12 homens foram escolhidos para espionar a terra prometida. A intenção aqui era mais ou menos o seguinte, ver o quanto a terra era boa, maravilhosa, o quanto a terra era próspera, o quanto essa terra tinha de prosperidade do Senhor. Era ver e trazer um relatório detalhado sobre a terra. A ideia era ir lá, olhar, passar alguns dias espionando, olhando, fazer um relatório, trazer para Moisés. Moisés ia juntar a comunidade e ia falar, olha a promessa de Deus, olha o que Deus tem para nós, vamos tomar a terra. Era um reconhecimento territorial. Eles precisavam reconhecer o território a qual eles estavam entrando. Agora, é importante salientar que esses espias aqui não eram homens comuns, eram homens inteligentes, os diferentes de cada tribo. Nós não estamos falando aqui de qualquer tipo de pessoa, não eram pessoas medrosas, eram homens diferentes. 12 que representavam as 12 tribos de Israel. Então, cada tribo tinha um homem representando ali a sua tribo.
Por lá, eles vão ficar 40 dias observando a terra da promessa. 40 dias olhando e observando. Após eles observarem toda a terra, eles voltam, e todos voltam com um relatório muito parecido. O relatório era mais ou menos o seguinte: a terra é boa, a terra é excelente, porém tem habitantes grandes, fortes e poderosos. A terra é boa, mas tem uns gigantes lá que nós vamos ter que expulsar. A terra é boa, mas eles têm lança, espada, escudo, eles têm cidades fortificadas. Não vai ser fácil, mas a terra ela é maravilhosa. Então todos fizeram o mesmo relatório. Olha só, é uma terra boa, perfeita para habitação. Realmente a terra que Deus nos prometeu, aos nossos antepassados, ao nosso pai Abraão. Porém, tem habitantes, e eles são muito fortes. Não vai ser fácil, mas a terra é boa. O relato dos 12 foram iguaizinhos. Porém, a Bíblia diz que 10 deles foram tomados pelo medo e começaram a contaminar o povo. Eles vão mais uma vez lembrar do Egito e vai falar assim: Moisés nos tirou do Egito para nos matar nas mãos do gigante nessa terra aí. Eles prometeram uma terra, Deus está prometendo uma terra para a gente, mas nós vamos morrer lá. A hora que a gente entrar nessa terra, não vai sobrar nada. Ou seja, eles começam ali a disseminar no meio do povo somente a parte negativa, somente a dificuldade, somente o lado ruim. Isso vai causar no povo medo, vai causar pânico, e o medo faz o povo rejeitar a promessa. O povo que até ali estava ansioso pela promessa, agora vai fazer eles rejeitar a promessa. Ele vai falar: não quer mais não. Peraí, Deus tira a gente, pelo menos lá a gente estava vivo. Agora Deus está mandando a gente para uma terra que a gente vai ter que enfrentar gigante, a gente vai morrer na mão desses caras. Aqueles líderes medrosos, eles vão contaminar todo o povo com seu relatório de medo. Eles vão gerar no meio do povo um verdadeiro caos. Agora, sabe o que acontece? O povo está contra o líder Moisés, reclamando, ameaçando Moisés de morte. No meio daquele caos todo, Caleb se levanta e diz: gente, cala a boca, vamos conquistar essa terra, Deus prometeu, essa terra é nossa. A gente entra na terra e Deus vai fazer a parte dele. Deus disse que daria, isso basta, vamos entrar na terra. Mas o povo se revolta contra Caleb. Aí Josué tenta intervir, o povo se revolta contra Josué. Aí fica acuado na parede Josué, Caleb e Moisés. E o povo, agora tomado pelo medo, começa a pegar pedra e pau na mão e vão ameaçar matar os 3 líderes. Eles encurralam literalmente Moisés, Josué e Caleb. Aí a Bíblia diz que quando o povo se junta para matar os 3, de repente a glória de Deus se manifesta no meio do povo e espanta aquele povo. Deus dá um susto no povo, dispersa o povo. E aí eles ouvem uma voz dizendo assim: Moisés, olha Deus dizendo, até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando eles vão deixar de crer em mim? Embora eu tenha feito tantos milagres no meio deles, esse povo não acredita no que eu faço. Moisés, eu não aguento mais. Aí Deus ele vai ameaçar, destruir o povo todo. Ele vai dizer o seguinte: acabou a brincadeira. Eu vou lançar uma peste, uma desgraça no meio desse povo. Todos vão morrer. Moisés, você, Josué e Caleb, pega as suas esposas aí e recomeça. Mais ou menos como Deus tinha feito com Noé. Vamos destruir esse povo maldoso, esse povo ruim. Está tudo contaminado, não tem jeito, não tem mudança, não dá mais, não tem jeito. Você está vendo, Moisés? Eu tentei. O povo não dá, não presta para nada esse povo. Vamos destruir essa raça. Você, Josué, Caleb, recomeça tudo, né? Pega suas esposas, vão ter filhos e vamos recomeçar, e vai vir um povo bom através de vocês. Mas Moisés, ele carregava um dom muito lindo. Ele era um grande intercessor. Deus ameaça destruir todo o povo. Eu vou destruir, vou começar tudo de novo. Aí Moisés diz: não é assim, meu Deus. O que vão dizer do Senhor? Imagina, se a notícia chega no Egito, Deus tirou o povo do Egito, trouxe para matar no deserto. Não faz isso não. Ele era tão íntimo de Deus, ele clamava, ele falava com Deus face a face, que Deus decide ouvir ali o que Moisés estava falando. Aí Deus diz: tá bom, você me convenceu, eu vou perdoar esse povo mais uma vez. Mas, eu juro pela minha vida, olha o que Deus está falando, eu juro por mim mesmo. Porque quando uma pessoa fala, eu juro por mim mesmo, você já falou isso para o seu filho? Eu juro, quando ele começa a te aborrecer muito, eu juro por mim mesmo que eu vou te dar uma surra da próxima vez. Aqui Deus está dizendo: eu juro pela minha vida, se a minha vida tem algum valor, se a minha palavra vale de alguma coisa, nenhum desses homens medrosos vão entrar na terra prometida, porque eles são imerecedores. Olha o que Deus está dizendo, gente, isso aqui é forte. Eu juro por mim mesmo que esse povo medroso, desobediente, murmurador, não pisa na terra que eu ia dar a eles. Quer dizer, eu vou dar, mas para esses aí não. Eles viram a minha glória, eles viram os meus milagres, todos os que eu fiz no Egito e no deserto. No entanto, olha o que Deus diz: 10 vezes eles me puseram a minha paciência à prova.
Deus estava dizendo, eu não aguento mais esse povo. Por 10 vezes esse povo colocou a minha paciência à prova. Eles não querem me obedecer, Moisés. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá a cor da terra. Olha que fala forte de Deus. Deus disse, eu juro pela minha vida. Sabe o que significa jurar pela minha vida? Na cultura bíblica, jurar é algo muito sério. É muito sério, olha só, quando uma pessoa diz assim, eu juro pelo nome do Senhor. Na época, na cultura bíblica, no Antigo Testamento, quando o homem se levantava confessando uma dívida, ou alguma coisa, eu juro pelo nome do Senhor. Ele estava dizendo o seguinte, o que eu estou dizendo é verdade, e eu falo em nome de Deus. A palavra do homem de Deus é sim, sim, não. Então o homem ou a mulher de Deus se posicionava dizendo assim, eu juro pelo nome do Senhor. O que essa pessoa estava querendo dizer? Que o que eu estou fazendo é verdadeiro, eu estou jurando pelo nome maior de todos os nomes, que eu vou cumprir com a minha palavra. Minha palavra é uma só. Nos 10 mandamentos, Deuteronômio 5:11, diz o seguinte, não tome o nome de Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Em Levítico diz que aquele que toma o nome do Senhor em vão, está blasfemando, cometendo pecado de blasfêmia. Ou seja, olha só, está desonrando o nome do Senhor. E o texto diz que o que blasfemar o nome do Senhor, teria que ser apedrejado em praça pública até a morte. Olha só, quando uma pessoa falava em nome do Senhor, eu juro pelo nome do Senhor, e não cumpria com a sua palavra, ali o homem tinha que aprender a ter palavra, né? Homem de Deus, a palavra é sim, sim, não, não. Se não tem a palavra para cumprir, não use o nome do Senhor em vão. Aí quando ele falava em nome de Deus e não cumpria, ele era levado para uma praça e apedrejado por pecado de blasfêmia. Ou seja, blasfêmia é atribuir a qualquer outra coisa a glória de Deus. Ou seja, um homem que não tinha a palavra, ele era executado em praça pública. E aqui Deus está dizendo, eu juro pelo meu nome. A fala de Deus aqui é mais ou menos o seguinte, eu estou declarando que ninguém, nada, nem você, Moisés, vai me fazer mudar de ideia. Não vou destruir o povo, mas esses homens que não eram poucos, esses homens que não acreditaram no que eu fiz, esses não pisam na terra prometida. Isso é irrevogável. Isso é a minha decisão, é definitiva e não tem volta, viu, Moisés? Não adianta nem tentar me convencer. Eu não vou destruir todo o povo, mas esses homens não pisam na terra prometida. Eu juro pelo meu nome que esses homens não entram na terra prometida. Aí o texto continua. Porque eles viram a minha glória, eles viram os meus milagres, viram o que eu fiz no Egito e no deserto. No entanto, eles estão colocando a minha paciência à prova já 10 vezes, diga 10 vezes, e não querem me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei a Abraão, nenhum daqueles que me abandonaram verá a terra. Aqui era uma face irada de Deus. Deus irada com uma geração que tinha saído do Egito, mesmo depois de ver tantos milagres e experimentarem, ver e viver milagres do Senhor, eles ainda permanecem na dúvida, na desobediência, na falta de fé e na murmuração. Fala para o crente do seu lado, não provoca a ira de Deus em nome de Jesus. Vira para o crente e fala assim, você está entendendo isso aí, irmão? A sua murmuração, a sua desobediência, a sua falta de fé, a sua incredulidade, provoca a ira de Deus. Nessa hora não tem nenhum amém, né? Nessa hora é o silêncio. É assim que eu gosto. Deus irado com aquele povo. Não aguento mais, povo, eu não aguento mais não, chega. Era mais ou menos assim, minha paciência com esse povo chegou ao limite, acabou. 10 vezes eles puseram a minha paciência à prova. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Contabilizando todas as vezes que o povo murmurava, reclamava e desobedecia. E Deus diz, 10 vezes esse povo me colocou à prova. A primeira vez, Moisés, foi lá no Mar Vermelho. Quando murmuraram dizendo, agora vamos morrer, Deus nos tirou do Egito e nos fez agora morrer afogado no mar. Ou a gente vai morrer na mão dos egípcios a espada, ou a gente pula no mar e morre. Aí, Deus faz um milagre, abre o mar, eles atravessam. Segunda parada, Poço de Mara. Chega no Poço de Mara, queremos água potável. Ah, Moisés, a água é amarga. Segunda murmuração, Deus está só contabilizando. Fala para o crente do seu lado, Deus, Ele está só contabilizando as suas murmurações, viu? Vigia, viu, crente? Não provoca a ira de Deus não, viu, crente? Fala, isso. Prega comigo em nome de Jesus, participa comigo.
Aí beleza, Deus deixou passar, passou Mara, aí Deus vai, leva para Elim e tal. Aí beleza, aí eles vão reclamar da falta de comida. Não tem comida, aí Deus manda o maná. Deus está contabilizando, reclamação, murmuração, desobediência. Aí Deus fala, não guarda o maná. O que o povo faz? Guarda o maná, desobedece, guarda o maná apodrece. Mais uma vez eles vão contrariar, desobedecer a voz de Deus. Aí eles chegam numa cidade chamada Refidim. Aí eles vão murmurar por falta de água. Deus não tem água. Aí Deus faz com que Moisés toque na rocha e brota água para os irmãos. Aí os irmãos vão reclamar. Aí daqui a pouco o negócio piora. Agora eles vão fazer um bezerro de ouro. Aí Deus, agora é idolatria, murmuração, reclamação, desobediência, idolatria. Vão fazer um bezerro de ouro. Aí depois eles vão para um lugar chamado Taberá. O povo vai se queixar em alta voz, murmurando contra Deus. Não aguentamos mais esse tempo no deserto. Só que agora eles vão murmurar em alta voz. Aí depois eles vão reclamar que não tinha carne para comer. Deus só me dá maná, não dá carne. Aí Deus está só contabilizando. Fala para o crente do outro lado, Deus ele está contabilizando. Eita Jesus, você não estava no script não, Deus está falando com você, vigia. Deus está só contabilizando, viu? Não tem carne. Aí Deus dá carne e fala assim, agora vocês vão comer que vai sair carne até pelo nariz. É um pai que não aguenta mais um filho reclamão, que ele fala, então come, até sair pelo nariz a carne. Aí depois eles vão murmurar contra Moisés por causa da terra. Moisés disse que até, sabe o que ele estava esperando? Terra dos ursinhos carinhosos. Entrar lá, arco-íris, ursinho, não sei o quê. Aí tinha gigante, tinha espada, tinha escudo. Aí eles ficam assustados, eles vão reclamar. Vão murmurar porque a terra já tinha gente lá. Aí vai se rebelar. Aí depois eles vão tentar voltar para o Egito. Depois de tentar matar os líderes, eles querem voltar para o Egito. Vamos escolher outro líder para guiar a gente de volta para o Egito. Aí Deus diz, chega, acabou a palhaçada. Cansei. Brincadeira aqui já ficou chata. Vou matar esse povo tudo. Sabe o que Deus está fazendo aqui, gente? Minha paciência acabou. Quero mais saber desse povo, não. Nenhum desses murmuradores, nenhum desses reclamões, nenhum desses desobedientes, nenhum desses vão entrar na terra prometida. Com exceção de Caleb e Josué. Nem Moisés entrou. Só Josué e Caleb. E Deus ainda dá um destaque maior para Caleb. O texto diz, o meu servo Caleb, esse tem um espírito diferente. Esse sempre foi fiel a mim, por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Aqui está marcando o início de uma promessa. Ele está dizendo, Caleb, você foi diferente no meio desses medrosos. Você foi diferente no meio desse povo cheio de dúvida. Você foi diferente no meio desses incrédulos. A você eu tenho uma promessa especial. Você foi fiel e diferente. Você carrega um espírito diferente. E para você eu tenho uma promessa diferente. Nenhum desses vão entrar na terra, mas você vai entrar e ainda vai tomar posse da terra. Diga comigo, espírito diferente. Caleb era diferente de todos os outros. Ele era diferente porque ele era um homem cheio de fé, cheio de coragem e fiel a Deus. Diga comigo, fé, coragem e fidelidade. Números 14, verso 7 diz, nesse deserto cairão todos os seus cadáveres, todos vocês que foram contados no recenseamento, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim, de nenhum modo entrarão na terra que jurei com mão levantada fazê-los habitar nela, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aqui em Números capítulo 1, diz que mais, pasmem, 600 mil homens morreram no deserto. Quantos? 600 mil homens ficaram no deserto. Aqueles 40 anos de deserto foi para que se acabasse com uma geração de medrosos. Deus ele tentou de todas as maneiras transformar uma mentalidade. Deus tentou de todas as formas mudar. Deus diz, a minha paciência com vocês foi grande. 10 vezes vocês mexeram comigo, 10 vezes vocês me desobedeceram, 10 vezes vocês colocaram a minha paciência à prova. Ou seja, Deus ele tentou de todas as maneiras inserir o povo na promessa. Deus ele tentou de todas as maneiras fazer com que todos participassem da promessa. Mas aquele povo era tão incrédulo, tão desobediente, tão murmurador, que Deus precisou dar um decreto para exterminar todos os murmuradores, porque entrar na terra prometida, do jeito que eles estavam vivendo, não ia dar certo. Eles iam transformar algo bom numa terra de escravidão. Não adianta Deus te dar se você não está preparado para ter. Você pode pedir, Deus, eu quero casar, mas você não está nem preparado para casar. Deus, eu quero ter riqueza. Para quê? Você não sabe nem o que fazer com ela. Desculpa a minha sinceridade, mas muita gente não tem nem a ideia do que fazer. Então não ora por algo que você não está preparado para ter.
Porque Deus ele nunca vai te dar. A Bíblia diz em Tiago, pede e não recebe porque não sabe pedir. Você pede sem estar preparado para ter aquilo que você está pedindo. E Deus nunca vai dar algo para crente maturo, criança na fé, bebezinho na fé. Precisa crescer primeiro. A Bíblia não diz que o reino de Deus é conquistado à força. Ou seja, são pelas nossas obras que nós conquistamos a confiança de Deus. A gente serve, a gente vai fazendo, vai trabalhando para Deus e vai mostrando o quanto a gente está apto e preparado para receber o que a gente está pedindo. Na hora que Deus começa a ver que Ele dá um talento na tua mão e você multiplica, aí Ele começa a dar mais talentos na tua mão. Mas não adianta eu querer se eu não estou preparado. Deus, faz de mim e tal. E você quer, mas você não tem preparo para isso. Aquele povo queria viver na terra, mas Deus falou, você não dá. Você vai entrar nessa terra aqui murmurando desse jeito, você vai estragar. Você vai estragar a promessa. Tem uns crentes chatos que chegam na igreja querendo mudar a igreja. Aí eu falo, vai para outra igreja, aí chega na outra, ele quer mudar também, aí vai para outra, e vai para outra, e fica rodando 300 mil igrejas, não para em nenhuma. Estraga todas as igrejas que entra. Que é chato, murmurador, né, questionador, não sabe estar debaixo de liderança, quer ficar questionando, quer ficar falando demais. Se coloca no seu lugar, vai se preparar em nome de Jesus, vai servir a Deus, vai fazer a coisa acontecer, vai ajudar. É isso que Deus estava falando, vocês não estão preparados, como é que eu vou colocar vocês numa terra se vocês durante a prova não foram nem aprovados? Passamos pelo deserto para ser aprovados, vocês não acreditam em nada, vocês acabam de ver meu milagre, já estão reclamando, murmurando, desobedecendo, dizendo que quer voltar para trás. Não dá. Enquanto não morrer o último desses, ninguém... E até os novos foram punidos. Porque enquanto não morresse toda aquela geração incrédula, os novos não poderiam entrar junto com Josué e Calebe. Todos foram punidos, todos foram punidos. Então o Números 1 vai dizer que mais 600 mil homens vão morrer no deserto. Mais 600 mil homens não podem entrar na terra prometida. Imagina o tanto de viúva chorando a morte de seus maridos, o tanto de criança chorando a morte de seus pais. O que aquelas mulheres e filhos estão aprendendo que esses homens não eram homens de verdade? Porque homens de verdade ensinam seus filhos, traz proteção, traz provisão. Na hora que o negócio está ruim, ao invés de reclamar, vai orar, vai buscar a Deus, vai mover o mundo espiritual em favor da tua casa, da tua família. Aí esses homens de mentira morrem ali no deserto. Tudo por conta da murmuração, da incredulidade, do medo, da desobediência. Aí o tempo passa. E para ser mais preciso, 45 anos depois, diga, 45 anos depois. O decreto de Deus se cumpriu, toda aquela geração incrédula morreu no deserto. Josué, o líder, o conquistador, lidera o povo. Calebe auxilia Josué em tudo. Eles entram na terra prometida e eles começam a conquistar a terra prometida e vão conquistando e vão conquistando. E Calebe sempre ao lado de Josué, conquistando a terra, entregando para as tribos, conquistando a terra, entregando. Eles se juntavam, conquistavam e entregavam. Conquistavam e entregavam, conquistavam e entregavam. Calebe foi ficando por último. A promessa dele foi ficando por último. Ele foi cumprindo o propósito dele. 45 anos se passam. Nessa época, Calebe tinha aproximadamente 40 anos. Nós estamos falando agora de um senhor de 85 anos de idade. Aí, em Josué 14, Calebe, depois de ajudar Josué a estabelecer o povo na terra, depois de conquistar a terra para praticamente todas as tribos, ele se apresenta, agora com seus 85 anos, um velhinho já, um senhorzinho, pedindo a parte da sua herança. Olha o que o texto diz, Josué capítulo 14. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Berneia. Cabe sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Berneia para espionar a terra. Ele está contando a história com Josué e relembrando o fato. Ele está voltando atrás. Você lembra, meu amigo? Há 45 anos atrás, Deus nos deu uma missão por intermédio de Moisés, que foi espionar a terra. Eu dei um relatório digno de Deus, um relatório digno de confiança. Mas os nossos irmãos israelitas que foram conosco, fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu, certamente a terra em que você pisou será sua perpétua por herança, para que você e seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao nosso Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo. Olha o que ele está dizendo com 85 anos de idade. Pega isso aqui. Quando Israel caminhava pelo deserto, o Senhor manteve-me vivo como prometeu.
E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava no deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como naquele dia que Moisés me enviou. Ele está dizendo, meu vigor físico é o mesmo dos 40. Deus me preservou vivo e cheio de força e cheio de energia. Eu tenho tanto vigor agora quanto tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa. Irmãos, sabe o que ele está pedindo aqui? A pior região. Onde habitavam os habitantes descendentes dos Aniquins. Ou seja, o monte de Golias lá. Era um monte. Aí ele fala, eu vou ter que subir aquele monte mais alto, e do lado de lá eu vou ter que enfrentar cidade fortificada, eu vou ter que enfrentar gigante. Isso aqui é forte demais, gente. Me dá essa terra. É essa que eu quero. Aqui parece um menino com um exército, né? Um menino de 25, forte com um exército e tal. Não, é um senhor de 85 dizendo, eu estou tão forte quando eu comecei. Desde o dia que Deus me prometeu, eu continuo forte. Porque Deus, Ele dá a promessa e me mantém firme para quando eu for viver a promessa, eu ainda poder usufruir dessa promessa. Olha só, para aquele que crê na promessa, o que Deus faz? Tem gente que não acredita mais na promessa. Aí a promessa vai chegar, a pessoa já está toda arrebentada. Por quê? Porque não acreditou que ia viver aquela promessa. Mas Deus manteve Caleb forte para viver, usufruir daquilo que Deus prometeu. Vamos continuar o texto. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor prometeu. Da época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar eles de lá, como Deus me prometeu. Olha o que ele diz, o Senhor está comigo, não tenho medo desse gigante não, não tenho medo dessa cidade fortificada não, vou entrar lá e vou conquistar essa terra. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Sabe o que eu vejo aqui, gente? Caleb, ele tinha tudo para reclamar, sim ou não? Caleb, ele tinha tudo para murmurar, sim ou não? Poxa vida, Josué, estou agora aqui com 85 anos, velho, cansado, acabado, morrendo, Deus prometeu há 45 anos atrás, uma cidade para mim. Poxa, eu estou aqui ajudando, conquistei terra para todo mundo, cadê a minha parte? Sim ou não, gente? Eu ajudei todo mundo a conquistar, você nem lembrou de mim, porque se fosse os crentes de hoje, 2 meses depois já ia falar, cadê a minha parte? Ele está há 45 anos colocando a sua vida em risco, enfrentando inimigos, destruindo cidades, expulsando os povos inimigos das terras que Deus prometeu para o seu povo. Eles estão conquistando terra com a força da espada. Está lá Josué lutando, Caleb jejuando, lutando, Josuando, Jesus. É uma mistura de Josué com jejum, pronto. Caleb lá lutando, ajudando Josué, o tempo inteiro, eles conquistando terras e, toma sua parte, toma sua parte, toma sua parte, toma sua parte, toma sua parte. E cadê a minha parte? Ele poderia ter questionado, sim ou não? A Bíblia não mostra um único questionamento dele, ele continua conquistando e ajudando Josué, conquistando e ajudando Josué. Quando ele acaba de conquistar tudo, ninguém conquistou uma terra para ele. Aí o que acontece? As tribos começam a ficar nas suas cidades. Então vai conquistando e vai deixando uma tribo. Vai conquistando e vai ficando outra tribo. Ou seja, eles vão chegando no final com um contingente menor. Mas está Josué e Caleb junto. Depois de conquistar tudo, aí ele vai conversar numa boa e vai falar assim, então Deus, lembra que Deus, quando a gente fez aquele relatório, meu irmão, a gente trouxe um relatório bom e Deus falou, vou preservar, então, me dá posse, e ainda foi um líder que honrou seu líder, me dá posse da minha terra. Aí o texto diz que Josué abençoa Caleb e fala, vai meu filho, conquistar a sua terra, vai meu velhinho, conquistar a sua terra, 85 anos de idade, vai lá para a luta. Isso é a unção de Caleb, um homem forte, destemido, um homem que nem o tempo parou, nada fez ele perder a esperança da promessa dele. Aí olha só, gente, ele poderia ter questionado, ter reclamado de tudo aqui, mas um homem posicionado na fé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que carrega um espírito diferente, não perde tempo com murmuração, reclamação ou rebeldia. Fala para a pessoa que está do seu lado, um homem e uma mulher de Deus, não perde tempo com murmuração, reclamação ou rebeldia. Sabe por quê? Porque Caleb, ele entende a promessa, ele espera a promessa, ele vive pela promessa. Aqui a gente vê um homem que não vive pelas suas vontades, é um homem que não vive pela sua ansiedade. Ele poderia estar tomado de ansiedade, Deus, cadê minha parte? Ele espera o tempo certo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, aprenda a esperar o tempo da promessa.
Espera pela promessa, crente. Josué, você sabe que o Senhor me prometeu, não sabe, meu amigo? Sim, Ele nos fez uma promessa. Aí Josué 21:45 diz: em nenhuma promessa o nosso Deus falhou. Fala para o crente do seu lado: em nenhuma promessa o nosso Deus falha. Aí o texto diz assim, ó, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, em nenhuma delas Deus falhou. Todas se cumpriram. Todas as promessas que Deus fez, Deus cumpriu. Aí a conversa entre Josué e Caleb já mostra que como nós devemos nos portar na nossa vida com Deus. Muitas vezes quando nós vamos entrar em oração, nós já começamos pela dúvida, pelo medo e pela incredulidade. A gente já começa: Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou com dúvida. Deus, o Senhor prometeu, mas eu acho que não vai cumprir. É assim ou não é? A gente vai começar uma conversa com Deus, isso aqui é uma conversa entre dois amigos, dois homens de Deus. E toda vez que a gente começar uma conversa com Deus, aprenda com Caleb se apresentar diante de Deus. Ao invés de você começar pela dúvida, pelo medo, pela incredulidade, começa pela promessa. Começa declarando a promessa: Senhor, o Senhor fez uma promessa para mim e eu continuo crendo e acreditando. Mesmo que a realidade tenha confrontado a minha fé, mesmo que, Senhor, a luta, a dificuldade, o medo se apresenta, Senhor, e de vez em quando dá até vontade de parar, mas eu confio na Tua promessa e eu vou seguir firme em nome de Jesus. Fala para a pessoa do seu lado: troca a dúvida, a incredulidade e o medo pela promessa. Começa pela promessa em nome de Jesus. Começa com Deus falando pela promessa. Qual é a promessa? Senhor, em nome de Jesus, eu tenho uma promessa. Mas vai com alegria falar com Deus. Não é pela dúvida. Deus não vai se compadecer pela sua dúvida, pela sua murmuração, pelos seus medos. Agora, se você quer agradar o coração de Deus, quando você começar a falar com Deus, começa declarando a promessa. Senhor, o tempo está passando, mas eu continuo acreditando na promessa. Parece que não vai acontecer, mas eu continuo acreditando na promessa. Eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa. E a Bíblia diz que todas as promessas de Deus vão se cumprir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém ou não amém? De forma coletiva, nós carregamos uma promessa de Deus, como igreja. Nós temos a promessa da vida eterna, da salvação. Nós temos a promessa do reino, reinar com Cristo na terra e na eternidade. Nós temos a promessa do derramar do Espírito Santo. Você deveria orar todos os dias pedindo para o Espírito Santo te visitar. As minhas orações todos os dias é: Senhor, assim como o Senhor visitava Adão no Éden, me visita hoje. E eu comecei a tomar uma atitude nas últimas semanas que tem mudado a minha vida de oração. Normalmente eu orava ou antes de dormir, ou depois que eu acordava, e agora eu decidi reservar a minha primeira hora do dia para Deus. Então todos os dias eu acordo no início da manhã, final da madrugada, início da manhã, para tirar o meu tempo de oração. E todos os dias eu peço: Senhor, assim como o Senhor visitou no Éden Adão, visita a minha vida. Eu não posso ficar aqui orando e falando coisas, sem sentir a Tua presença. Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ser quebrantado na presença de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pode ficar no silêncio na hora da adoração. Tem que estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor, chorando na presença de Deus, sentindo a presença de Deus. Então, pedir para que o Espírito Santo venha nos visitar. Deus prometeu: e eu vos darei, Jesus diz, eu vou subir aos céus, mas eu vos darei o Consolador. O Espírito Santo estará com vocês 24 horas por dia. O Espírito Santo estará com cada um de nós. A palavra de Deus também nos promete mudança de vida, mudança de mentalidade. Romanos diz que nós seremos transformados por uma nova maneira de pensar, uma maneira de Deus. É Deus colocando a mente de Cristo em nós. Tudo isso é promessa de Deus. Deus nos promete vitória sobre os inimigos, vitória sobre o mal. Deus nos promete proteção, Deus nos promete provisão. Tudo isso são promessas. Então, se você falar que eu não tenho nenhuma promessa, eu acabei de falar um monte de promessa de Deus para a tua vida. Agora, nós também, além das coletivas, Deus também faz promessas singulares, pessoais, particulares para os seus filhos. E muitas vezes as nossas promessas, elas são confrontadas pela nossa realidade. Agora, eu sempre digo para você: não deixa a sua realidade ofuscar a promessa de Deus para a sua vida. O que foi que Deus prometeu? Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, você precisa acreditar.
Caleb, com 85 anos de idade, ele diz para Josué: eu tenho uma promessa. 85 anos. Ele já poderia estar falando assim: então, lembra que Deus falou uns negócios lá atrás? Será que foi Deus mesmo? Ele tinha certeza na promessa que ele carregava de Deus. Ele diz: eu vou subir um monte, eu vou enfrentar os gigantes, e se Deus estiver comigo, eu vou expulsar todos eles de lá, porque Deus me prometeu. Sabe qual é o segredo da sua vida? Se Deus estiver com você, a vitória é certa. Esse é o segredo. Olha o que Caleb está dizendo: se Deus estiver comigo, ele tinha certeza que Deus estava. Se Deus estiver comigo, conforme ele prometeu, esses gigantes não vão me vencer. Repete comigo assim: minha idade não impede de viver a minha promessa, porque Deus me preservou forte para viver a minha promessa. Mas você está falando com tanto ânimo, tem tanto ânimo saindo da sua alma aí, que eu estou achando que esse ânimo todo aí, irmão, dá uma chacoalhada nesse crente aí, vai. Fala: coloca a vida nas suas palavras em nome de Jesus. Coloca a vida nas suas palavras em nome de Jesus. Porque senão não adianta você estar aqui. Senão, fica em casa dormindo, assistindo Teletubbies. Da onde eu tirei essa, Jesus? Bota ânimo, crente. Fala: ânimo na alma, meu filho, minha filha. Acorda para a vida em nome de Jesus, vamos. Aí depois vai chegar em casa se lamentando: minha promessa, Deus falou que não ia falhar. Põe ânimo na palavra. Fala assim: a minha idade não vai me impedir de viver a promessa de Deus, porque Deus tem me preservado forte, e eu vou viver as minhas promessas em nome de Jesus. Isso, agora sim, aleluia. Agora melhorou, agora sim. Aleluia. Primeira lição de hoje: troca a dúvida, a incredulidade e o medo pela promessa. Essa é a primeira lição de hoje. Troca a sua dúvida, fala para a pessoa do seu lado: troca a sua dúvida, a sua incredulidade e o seu medo pela promessa. Promessa, crente, em nome de Jesus. Aí diz assim: aquele que te prometeu é fiel e ele vai cumprir em nome de Jesus. Melhorou, está melhorando. Agora Deus vai liberar umas promessas aqui. Segunda lição de hoje. Aqui vai começar a ficar bom. Aqui eu gosto. Ajusta a sua postura de acordo com a promessa. Vira para o crente do lado e fala assim: ajusta a sua postura em nome de Jesus. Começa sentando direito nessa cadeira em nome de Jesus, vai. Postura de crente bem sucedido, como é? Vai, faz uma postura de crente aí. Isso, postura, crente, faz postura. Fica aí largado na cadeira não, porque isso é postura de derrotado. Gente que dorme na cadeira é postura de defunto. Vamos, postura, crente. Fala para quem lá, postura, irmão. Isso, encolhe a barriga aí, encolhe a barriga. Estufa o peito, faz uma postura de crente aí, isso. Agora olha para o crente do lado e vê se ele tem postura de crente. Isso aí, glória a Deus. Quer um exemplo bíblico sobre trocar a postura? Ajustar a postura de acordo com a promessa? Lembra de Ana, mãe de Samuel? Quem lembra? A mulher vivia triste, chateada, chorosa, não queria comer, cabisbaixa, vontade de morrer. Aí ela vai para o templo orar. Só que ela tem que enfrentar uma viagem grande ao lado de Penina. E a adversária fica ali no ouvido dela: e aí, você nunca vai dar um filho, né? Ele pode até te amar, ele te dá porção dobrada, mas você não tem filho. Aquela mulher está com a postura cabisbaixa, triste, chateada, chorosa. Come, minha filha, não consigo. Come um pouquinho, estou sem fome. A gente vê ali um semblante, literalmente, de uma mulher que estava no fundo do poço. Uma mulher humilhada, estéril, envolvida ali, né, na sua dificuldade, na sua luta, envolvida nas suas ansiedades, talvez extremamente depressiva, ansiosa pelo filho, mas depressiva, porque olha para trás e não vê nada acontecendo, vê o futuro, também não vê nada acontecendo. A mulher está ali se acabando, triste. Aí ela chega no templo de Siló, e no templo ela começa a orar, e ela vai fazer uma oferta diante do altar do Senhor.
O profeta olha e fala, mulher, o que está acontecendo? E ali tem um diálogo, e aquele profeta olha para ela e fala assim, entendi. E lança uma promessa sobre a vida dela. O profeta lança uma promessa. Quando ele lança a promessa, a postura muda. Ele lança a promessa e a postura, antes da promessa, a Bíblia diz que era uma mulher o quê? Diga, triste, chorosa, amargurada no espírito, que nem conseguia se alimentar. Agora, depois da promessa, tudo mudou. Fala para o crente lá, depois da promessa, tudo muda. Agora ela tem vontade de comer, o semblante está alegre. Agora mudou, agora ela troca, ela põe um sorrisão no rosto. Agora ela está vivendo posturada, ou seja, ela ajustou a vida dela, ela ajustou a postura dela para viver a promessa de Deus. Deus prometeu, vai ter um filho, vai ser honrada. Agora aquela mulher já muda o semblante, não é mais uma mulher triste, cabisbaixa, com fome. Agora ela vai comer, ela vai se alegrar e vai avivar. Entendeu? É só assim que vem o filho. Aí o filho vem. Chegou em casa, o texto bíblico diz, e eles foram fazer avivamento. E aí veio a criança. Aí ela vai e entrega mais uma oferta no altar. E Deus manda mais 5 meninos. Para cada oferta que ela entregou no altar, 5 ofertas. Para cada oferta Deus mandou mais uma criança. Uma mulher que não podia ter nenhum, mudou a postura. Vira para o crente do seu lado e fala assim, ajusta a sua postura, que o milagre acontece. Mas fala com cara de profeta, ajusta a sua postura, que o milagre acontece. É assim, crente. Muda a postura. Troca essa postura de derrota e põe uma postura de vitória. Você quer ver milagre? Deus não faz milagre na vida dos derrotados. Você viu que os derrotados, Deus exterminou ali durante o tempo de deserto? Tem que ajustar a postura para aquilo que Deus tem prometido para você. O que foi que Deus prometeu para você que ainda não cumpriu? Deixa eu te falar, a culpa não é de Deus não, é tua, porque a tua postura não está ajustada à promessa. Enquanto você não tiver ajustado, não vive a promessa. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, enquanto não tiver ajustado, não vai viver a promessa. Ajusta a postura, que Deus cumpre a promessa. Ajusta a postura, crente, em nome de Jesus. Tem que, tirar essa cara de derrota e botar uma cara de vitória. Como é uma cara de vitória? Dá um sorriso aí em nome de Jesus. Eu estou te provocando, dá um sorriso, crente. Troca a sua postura no seu falar. Você quer chegar numa posição de honra falando do jeito que você está falando? Sentando nas mesas, você está sentando? Tem que ajustar a postura, meu filho. Sai do meio dos cansados, do meio dos derrotados, e vai andar com quem tem a unção de Caleb. Tem muita gente dentro da igreja, que às vezes fala, pastor, estou querendo desistir. Sabe qual é a minha resposta? Sai do meio dos cansados. Eu falo assim. Sai do meio dos derrotados, meu filho. Sai do meio desse povo que não quer nada com nada. O povo vai e fica caçando, e não sei o quê. E aí tem uma turma que está indo, subindo um monte, escalando. E vamos para cima. Você tem que perceber o meio que você está. Você senta numa roda, só tem gente reclamando, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do irmão que está do lado. Você sai dessa roda aí, senão você vai se contaminar com isso. Você vai se contaminar com esse sabor de derrota aí. Agora, muda a sua postura. Percebeu? Esse ambiente aqui não é para mim não, estou fora desses derrotados aqui. Eu vou procurar uma turma aqui dentro da igreja que seja uma turma de Deus, que fala de Deus, que gosta de orar, que gosta de buscar a Deus, sabe, um povo de oração, um povo que quando abre a boca fala coisa boa, se reúne para orar, não fica falando mal dos outros. É você que tem que mudar a postura. Por que a promessa não vem, pastor? Porque a sua postura não é compatível com a promessa. Falei para você que ia ficar um negócio mais sério aqui. Você não muda a postura e quer viver milagre? Está com a mesma postura de sempre? Fazendo as mesmas coisas de sempre? Se você quer voar, você tem que andar com águia, meu filho. Se você quer crescer, você tem que modelar a gente que cresce. Se você quer romper na vida, você tem que ver quem está dando fruto. Fica andando no meio dos derrotados, que fica lambendo as suas feridas. Vou falar uns negócios, hein? Aqueles que ficam só lambendo a sua ferida. Eu também acho isso, é verdade, né? Daqui a pouco está morto você, o outro, e quem mais se encostar nesses encostos? Que é um bando de encosto, vamos falar assim logo. Eu estou falando. Muda a postura. Muda a postura que o milagre acontece. Muda a postura que a promessa acontece. É você que tem que mudar a sua postura. Você está entendendo isso em nome de Jesus?
Troca essa cara de derrota, põe uma cara de vitória. Tira essa roupa mais ou menos, põe uma roupa boa, bonita. Não tô falando de preço, não. Ai, compra na Shein. Lá em casa chega a sacola da Shein todo dia, gente. Falei, pastora Vanessa, eu falei que eu ia falar. Todo dia eu falo, gente, para que tanta roupa, Jesus? Não tem nem guarda-roupa para isso tudo. Mas eu também sou chato e exigente. Até para ir para a academia eu falo, mas vocês vão parecendo essas... Como é que vocês vão? Pô, eu não vou falar não, eu não posso falar nessas coisas. Esses dias, a pastora toda bonitona indo para a academia, e as meninas com uma roupa lá, eu falei, meninas, vocês estão parecendo umas fubuia com essa roupa aí. Põe uma roupa melhor, um negócio mais bonito. Jesus, né? Modela a mãe e tal, cadê elas? Elas vão me matar hoje, Jesus. Pronto, ninguém mais vai feio. Andar bem, andar arrumado, andar bonito, o povo de Deus. A Bíblia não diz que a glória de Deus se manifesta e revela em mim, em você? Então se arruma, crente, fica bonito em nome de Jesus. Eu represento Deus também, na minha parte física aqui, você também. Amém ou não amém? Amém. Tá gostando, né? Amém. Anda parecendo crente bonito, não fica parecendo uns fubango não, viu? Tá ouvindo, né, pastor Fernando? Tô ouvindo. Pastor Fernando domingo estava de terno, estava... lá. Assim que eu gosto. Caleb tinha postura. Vira para quem está do seu lado. Caleb tinha postura. Você precisa de postura, meu filho. Aí a postura dele é demonstrada num homem que carrega um espírito diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Postura é atitude no espírito. Só um homem e uma mulher cheia de atitude no espírito é que tem uma postura diferente. Postura diferente. Você tem que carregar uma postura diferente. Postura é atitude no espírito. Agora talvez você esteja perguntando, mas pastor, como é que eu faço para ajustar a minha postura? Vamos lá. Você precisa primeiro aprender a ver além. O que é isso? Aprender a enxergar além das impossibilidades. É assim que você começa a ajustar a sua postura. Caleb, ele via além das muralhas. Caleb, ele via além dos gigantes. Enquanto todo mundo estava enxergando muralha e gigante, eu fico imaginando Caleb vendo os netinhos dele correndo, brincando. Ele comendo aqueles cachos de uva gigantes, sentado lá com a varoa dele, tomando aquela água fresca, né? Curtindo com os netos. Ele já estava enxergando coisa que os comuns não enxergam. Os comuns só enxergam gigante, muralha, espada, vou morrer. Ele está enxergando já a vitória. Na verdade, ele já está enxergando além, ele já está vendo como é que vai ser depois. Então, se você quer ajustar a sua postura, você precisa começar a enxergar além. Você tem que se enxergar vivendo a promessa. A hora que você se enxerga vivendo a promessa acontece. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu comecei meu ministério, o pastor me deu uma oportunidade, que muitos não querem não, viu? Se eu fizesse isso, acho que um monte ia querer correr. Culto do meio-dia. O culto do meio-dia, lá na nossa antiga igreja, era um culto para os operários das fábricas. Um culto simples para os operários. Chão de fábrica, as pessoas que trabalhavam ali na operação. E o culto era de 30 minutos. Acho que era 25 a 30 minutos. Era um culto rápido, tinha que ser assim, rápido. Era 2 louvor, ministra dízimo e oferta, prega, faz o apelo e vai embora. E, gente, eu comecei ali, todo mundo queria a oportunidade para cantar no altar. E a pastora era conhecida, era famosa. Mas todo mundo queria estar ao lado da pastora cantando no altar. E ela falava, comece pelo culto de meio-dia, não ia um cantar. A gente tinha que botar um playback e fazer mímica, fingindo que estava cantando. Imagina. Para o povo poder ir. Aí, o culto lotado, quando estava assim, multidão, era 12 pessoas. 15 era assim, era negócio de Jesus. 15, tinha 15, você viu? Tinha 15 no culto de hoje. 15. Era o culto dos estagiários, eram os presbíteros, os evangelistas e tal. Aí a gente começava e pregava. Mas normalmente era 2 ou 3, assim. Tipo, quando era 3 também dava uma alegria, gente. Aí, teve um dia que eu estava meio desanimado, eu não vou mentir. Eu estava com uma obra grande lá na Moca. E aí eu precisei sair da Moca para ir para Alphaville. E estava um dilúvio, uma chuva muito forte. E eu saí e fui. Aí na hora que eu cheguei lá, eu já fui e falei, eu vou chegar lá, vai ter 2 pessoas. Se tiver, com essa chuva e tal. E o Espírito Santo, vai meu filho, vai, para de reclamar, vai.
Cheguei lá, tinha 2 moças esperando para começar o culto, eu já estava 5 minutos atrasado. Cheguei, chamei o outro irmão, falei, Marcelo, já pega logo já canta, meu filho, canta aí alguma coisa. Aí ele cantou uma música e tal, aí eu estava com uma palavra preparada, aí eu preguei. Aí eu senti de fazer o apelo, eu fiz apelo, aí a menina levantou a mão e aceitou Jesus. Aí o Espírito Santo falou, hoje era o dia dela, tinha um encontro marcado para essa menina. Ali, eu olhava para aquilo muitas vezes, eu não entendia, mas Deus, o Senhor me prometeu. O Senhor falou que eu ia ser um pastor, um negócio assim, né? Foi uma promessa, eu estou aqui pregando para 2 pessoas. É assim que começa, fala para quem do seu lado, é assim que começa. Ali, eu já me enxergava além. E de verdade, eu estava pregando para 2, e eu chegava em casa, eu pregava o que eu preguei para a pastora Vanessa, porque ela precisava saber o que eu preguei. E eu pregava, mas eu via assim, ó, eu falava assim, Marcelo, põe quantas cadeiras couber nesse auditório. A gente enchia de cadeira, e eu começava a imaginar aquela igreja cheia, como está aqui hoje, e eu pregando para aquelas pessoas, e as pessoas aceitando Jesus, tinha 2 na igreja. Isso é postura é enxergar além. O que Deus me prometeu? A realidade pode estar me confrontando, mas eu estou olhando para frente, eu estou enxergando além, eu estou enxergando que as pessoas comuns não enxergam. Deixa eu te falar uma coisa, nem deserto e nem tempo pode anular as promessas de Deus para a sua vida. Você sabe que o deserto significa a dificuldade do dia a dia, né? Então nem o deserto, nem, mas eu já estou velho. Caleb tinha 85 anos de idade. Abraão e Sara foram ter filho, já tinham idade extremamente avançada. Então nem o deserto, que significa dificuldade, deserto é igual a dificuldade da vida. E nem o tempo, mesmo que o tempo esteja passando, nada disso vai anular o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Fala para o crente do seu lado, nem deserto e nem tempo vão anular as promessas de Deus para a sua vida. Agora continua sendo profeta e fala assim, o tempo está passando, o deserto é duro, mas a promessa permanece. Nem o deserto e nem o tempo vai anular a promessa de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Sabe o que Deus manda eu te dizer? A promessa ainda está viva. A promessa ainda está de pé. Aquele que prometeu é fiel para cumprir em nome de Jesus. Eu vou repetir, você não está acreditando, nem você está acreditando. Deus manda eu te dizer que a promessa ainda está viva. A promessa ainda está de pé, em nome de Jesus. Diga comigo, espírito diferente. Foco na promessa. Ajuste de postura. É o que você precisa para viver a promessa de Deus na sua vida. Espírito diferente. Sai do meio da multidão. Você precisa ajustar a sua postura como a postura de um grande homem de Deus. Ajustar a sua postura como a postura de uma grande mulher de Deus. Ajusta a sua postura para aquilo que Deus te prometeu. Ajusta a tua postura em nome de Jesus. Quando eu estiver lá, eu mudo a minha maneira de falar. Não vai estar lá. Quando eu estiver lá, eu mudo a minha forma de me vestir. Ajusta a sua postura. Olha o que Deus está falando para mim e para você hoje. Ajusta a sua postura. Em nome de Jesus, tem muita promessa de Deus, isso aqui eu preciso falar. Tem muita promessa de Deus retida na tua vida, porque a tua postura não está ajustada com a vontade de Deus. Ajusta a sua postura. Traz consciência da sua própria vida. Olha para dentro de você e veja o que está te faltando para viver a promessa de Deus. Porque o que Deus está falando muito forte ao meu coração é, ajusta a sua postura. Tem gente deixando de viver o extraordinário de Deus porque está vivendo debaixo de uma postura desajustada. Não espera acontecer, porque não vai acontecer se você não tiver ajustado. Primeiro você ajusta a postura e depois Deus libera a promessa. Primeiro você ajusta a postura e depois Deus libera a promessa. Um espírito diferente é um homem que tem uma postura ajustada. É um homem e uma mulher que anda com foco na promessa, acredita que vai acontecer, e a postura está ajustada. Eu já estou andando lá na frente, peraí, a maneira que eu me visto é compatível com a promessa que Deus tem para a minha vida? A maneira que eu falo é compatível com a promessa de Deus para a minha vida? A maneira que eu me porto é compatível com a promessa de Deus para a minha vida? Sabe o que Deus está falando? Ajusta a sua postura que você vai viver a promessa. Ajusta o seu modo de falar, ajusta a sua postura, crente, em nome de Jesus. Enquanto estiver aí desajustado,
Sentando em mesa que não é para sentar, falando que não é para fazer, não vai viver promessa e não adianta chorar. Isso não é o pastor Vitor falando não, o Espírito Santo falando para a tua vida. Ajusta a sua postura para viver a promessa de Deus em nome de Jesus. Eu não sei qual é a montanha que você precisa subir. Eu também não sei qual é o gigante que você precisa enfrentar. Mas Deus está falando muito forte ao meu coração. Espírito diferente, a partir de hoje, enfrente as montanhas, enfrente os gigantes com espírito diferente. Comece falando com Deus, começa pela promessa. Esquece esse negócio de murmuração, de reclamação, de rebeldia. Esquece isso, começa pela promessa em nome de Jesus. Coloca o foco naquilo que Deus te prometeu. Ajusta essa postura. O que está batendo forte no meu coração é, ajusta a sua postura para aquilo que Deus tem para você. Nós precisamos ajustar a nossa postura. Há algum tempo atrás, eu e a pastora Vanessa, a gente começou a receber muita crítica de algumas pessoas que andavam com a gente, dizendo assim, eles mudaram, eles estão diferentes. Sim, é claro. O que eu preciso deixar claro para você é, o Vitor que me trouxe até aqui, não vai ser o mesmo Vitor que vai me levar adiante. Porque o que eu fiz até aqui, foi o suficiente para chegar até aqui. Agora, se eu quiser crescer mais, eu preciso fazer mais. Eu preciso ajustar a minha postura para onde Deus quer me levar. Eu preciso ajustar a minha postura para o que Deus quer fazer na minha vida. E não é que eu mudei porque eu deixei de ser humilde ou alguma coisa nesse sentido. Não, eu só aprendi a ajustar a minha postura para aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas a Bíblia diz que Caleb foi um homem diferente. E que bom quando Deus olha para nós e fala assim, vai um homem diferente, uma mulher diferente, uma postura ajustada para a promessa que ele vai viver. Então é tempo de ajustar a sua postura. Deixem falar que você mudou, está tudo bem. Se talvez o mudou foi sair da rodinha dos que falam mal um do outro, amém, você é diferente mesmo, você não nasceu para estar naquela roda. Se o ser diferente é parar de estar andando com os cansados e começar a andar com os que estão animados no Senhor, é isso aí, para os cansados você vai ser diferente, glória a Deus por isso, para Deus também vai ser diferente. Ajusta a sua postura, crente, em nome de Jesus, para de se ofender com tão pouco. Às vezes se ofende com uma falinha, para de se ofender com tão pouco, ajusta a sua postura para a promessa de Deus na sua vida. Para onde Deus quer te levar, você está levando em consideração muitas picuinhas, deixa isso passar em nome de Jesus, foco na promessa em nome de Jesus. Focado na promessa, você não vai ter tempo para murmuração, para reclamação, para conversinha, ajusta essa postura, vai viver o que Deus te chamou para viver em nome de Jesus. Você foi chamado para fazer o reino de Deus avançar, você foi chamado para multiplicar. Ajusta essa postura em nome de Jesus, fala para o crente do seu lado, ajusta essa postura em nome de Jesus. Homem com uma postura ajustada é diferente, Caleb. Essa unção é para aqueles que não desistem no meio do caminho. Um homem posicionado que vai até o fim. Essa unção de Caleb é para quem não negocia a sua fé, é para quem não deixa gigante matar as suas promessas. Deus permite gigante, Deus permite dificuldade, porque Ele quer ver aonde está seu coração, Ele quer ver se você está ajustado para viver a promessa. Deus estava ajustando aquele povo para viver a promessa. Quando Deus viu que não dava, que aquele povo não estava afim de se ajustar à promessa, aí Deus teve que largar a mão. Que nós possamos viver uma vida ajustada à promessa de Deus. Deus quer te levar longe, crente, em nome de Jesus. Começa a tratar as coisas de Deus com mais seriedade, com mais zelo, com mais vontade, com mais carinho. Se ajusta para aquilo que Deus te prometeu. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, eu tenho a certeza disso. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Agora você precisa aprender a começar certo, a começar pela promessa, a viver pela promessa, a focar na promessa de Deus e ajustar. Você precisa andar ajustado à promessa de Deus. Olha para o que Deus te prometeu e ajusta a sua postura hoje em nome de Jesus.